Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos vendo a pergunta 104, pergunta que diz respeito ao primeiro mandamento dos 10 mandamentos de Êxodo 20. E nós estamos vendo por partes, a fim de explorarmos muito bem tanto a compreensão quanto a aplicação deste mandamento para as nossas vidas. Vamos então à pergunta. A pergunta 104 do Catecismo é a seguinte: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Segue então a resposta. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, cultuá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Bem, vamos ver um versículo, que é o versículo de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29, que diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Pois bem, veja que esse texto ele é um mandamento, é um imperativo, é uma ordem, inclusive para toda a humanidade, não só para aqueles que conhecem, mas a humanidade toda. E todo ser humano, ele de uma certa forma sabe disso. Ele sabe porque há uma necessidade no ser humano de amar alguém incondicionalmente. Toda pessoa precisa amar alguém incondicionalmente. Tanto que as pessoas vão procurar alguém para amar dessa forma. Bem, por causa do pecado, esse amor incondicional é dedicado a quem não deveria e das formas que não se deveria, né? Por exemplo, a Escritura fala que a avareza é idolatria, ou seja, aqueles que amam o dinheiro, inclusive também diz a Escritura que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, que é a avareza, é uma forma de dedicar essa necessidade de amor incondicional para algo ou alguém. Nesse caso é o dinheiro. Então há pessoas que amam o dinheiro, né? Amam os seus bens e se apegam mesmo, não, elas têm dificuldades de emprestar, dificuldade de abençoar outras, elas ficam muito aborrecidas quando perdem ou têm os seus bens danificados, elas se apegam de uma forma como se aquilo fosse para a eternidade toda. É um amor idólatra, é um amor incondicional aos seus bens e ao dinheiro. É a necessidade do homem e essa pessoa, não tendo uma direção certa, termina dedicando o amor ao o que é errado. Também temos os amantes, ou seja, as pessoas que se amam incondicionalmente. E aí podemos falar de pessoas como amigos, como cônjuges, como pais e filhos. É mais comum isso acontecer entre cônjuges ou entre pais e filhos. Ainda que haja também aqueles que idolatram nesse amor incondicional. Um ator, por exemplo, um artista qualquer, é um amor dedicado a alguém que nem mesmo tem um relacionamento com aquela pessoa, mas que por alguma razão surge esse amor platônico incondicional que é dedicado a alguém que passa a ser idolatrado em seu coração. Como disse, o mais comum é um amor entre pessoas que têm realmente um relacionamento, como cônjuges, né? Como também pais e filhos. E esse amor incondicional também tem um problema, porque observe que a perda da pessoa que é amada incondicionalmente traz muita angústia, traz uma sensação de perda da razão, do propósito da vida. Quando alguém perde a razão e o propósito da vida ao perder alguém, nesse momento ela passa a descobrir que ela
estava dedicando um amor incondicional, aquele amor que é um amor que deveria ser dedicado ao divino, a uma pessoa. E é por isso que ela não suporta a perda. Porque ela estava colocando a razão de sua vida e o propósito de sua vida sobre aquela pessoa. E isso Jesus advertiu, né? Olha, ninguém pode servir a dois senhores. E onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Tenham cuidado. Mateus 6 advertiu isso. Mas tudo isso nós estamos mostrando para que fique claro que é uma necessidade do ser humano esse amor incondicional. Nós vamos ver pessoas que amam a si mesmo incondicionalmente, né? O orgulhoso, o egoísta, ele ama a si mesmo e ama de um jeito que passa por cima de qualquer pessoa. Aqueles que amam a si mesmo incondicionalmente, eles vão passar por cima de qualquer pessoa. Uma pessoa arrogante, ela ama tanto a si que ela não quer saber por cima de quem ela vai passar. Ela vai passar. Para quê? Para satisfazer a si mesma, as suas próprias vontades, seu egoísmo. Então, as pessoas que são mimadas tendem a ter esse amor próprio exagerado. É o amor incondicional a um ídolo que é a própria pessoa. O Joãozão Trombeta, né, que aparece no desenho animado, muito bom, inclusive recomendo para todos, o novo desenho do Gato de Botas, ele é exatamente uma caricatura de pessoas que não amadureceram, não cresceram. Ele tem um corpo grande e uma cabeça pequena, para dar a ideia de não ter amadurecido, e ele ama a si mesmo, de tal modo que ele despreza todos os outros. Ele não tem amor à vida das pessoas, ele não respeita a vida das pessoas, ele despreza. Por quê? Porque ele ama só a si mesmo. Então, é um amor incondicional a si. Nós temos também os religiosos, que amam incondicionalmente a religião. Ou seja, eles se apegam a uma religião que, para eles, será a expressão da verdade, e então eles vão mergulhar adentro. Mesmo que, inclusive, sejam religiões que não são coerentes com a própria verdade. É o amor incondicional dedicado a algo. Também há aqueles que são os ideologistas, né, que amam a ideologia. Nós vamos encontrar as pessoas mais variadas defendendo as ideologias mais variadas. Ou seja, aquilo ali se torna a razão e o propósito da sua vida. Então, tudo isso que eu estou mostrando é para que fique evidente que a necessidade humana de amar incondicionalmente algo ou alguém é natural. Por quê? Essa é a questão. Por que existe essa necessidade de amar incondicionalmente alguém, idolatrar incondicionalmente algo ou alguém, devotar toda a sua vida a algo ou alguém, fazer de algo ou alguém o propósito e a causa de sua vida? Por quê? Porque Deus nos criou para Ele. Então, como Deus nos criou para Ele, o homem vivia para Ele. Deus é a causa e é o propósito da vida. Deus é aquele que recebe todo o nosso amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, quando houve a ruptura do relacionamento, o que aconteceu? Passou a existir uma lacuna, um vazio na vida do homem. Uma vez que o homem foi feito para amar a Deus, para servir a Deus, para dedicar todo o seu amor a Deus, e para então ter em Deus sua causa e propósito, até porque Deus criou e Deus é o destino final do homem. Então o ser humano, não tendo mais o relacionamento com Deus, ficou com um vazio. E agora? Quem é que é a causa da minha vida? Quem é o propósito da minha vida? A quem eu vou amar incondicionalmente? E aí o homem fica procurando. Aí encontra uma pessoa, encontra um objeto, encontra uma ideia, encontra as coisas mais variadas pelo caminho. Por quê? Porque está perdido, está sem direção, mas tem uma necessidade. Ele está sem direção, está perdido, mas ele tem uma necessidade. E essa necessidade faz com que ele procure de algum jeito. Portanto, observe que Deus ele nos indica que nós devemos adorá-lo na própria natureza, né? Lembrando que o mandamento que nós estamos tratando é o primeiro mandamento, tá certo? O primeiro mandamento que está em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 3, que diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento.
Então, o não terás outros deuses diante de mim tem uma aplicação. A aplicação, além da que nós vimos ontem, que é conhecer a Deus, temos também a aplicação de temos que adorá-lo, glorificá-lo, cultuá-lo. É uma implicação do não terás outros deuses diante de mim. E a indicação dessa aplicação, dessa compreensão e aplicação, pode ser encontrado, inclusive, de dois lugares. Um é na própria prescrição. Veja, Deus tem várias vezes na Escritura ordenanças imperativas dizendo: adorai a Deus, tributai a Deus, glorificai a Deus, louvai a Deus, servi a Deus. Há uma série de imperativos que claramente ordenam ao ser humano que Deus deve ser glorificado e adorado em toda a sua vida. Em toda a sua vida mesmo, não só no momento do culto, mas em toda a sua vida. Mas como nós acabamos de mostrar, a própria natureza humana prova isso, demonstra ou indica isso. Assim como os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos, também nós encontramos na nossa natureza uma necessidade de adorar, uma necessidade de amar incondicionalmente. E isso também indica que é a vontade de Deus para o nosso viver, que nós vivamos para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo em todo o nosso viver. Portanto, Deus indica para nós a sua vontade de duas formas, tanto na prescrição, que é a palavra de Deus, quanto na natureza, na nossa natureza humana, que tem a necessidade de adorar a Deus. Portanto, não ter outros deuses significa que devemos, vamos lá, amar a Deus de todo o nosso coração e não dividir com mais ninguém. Veja, não ter outros deuses é aquele mandamento que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é só para ele. Então não coloque mais ninguém no lugar dele. Não importa se é cônjuge, se é amigo, se é pai, é mãe, é filho, é filha, é irmão em Cristo. Esse mandamento é exclusivo para Deus. Ame a Deus de todo o seu coração e mais ninguém ame desse jeito. Então, não ter outros deuses diante do Senhor é dedicar a Ele o amor devido a Ele e só a Ele. Isso, inclusive, é uma grande proteção e as pessoas precisam observar isso. Uma proteção para você, porque Deus é o único que é um ser que de fato é causa e propósito e é estável, né? Quando as pessoas dedicam o amor a algo que é passageiro ou instável, elas um dia ou outro vão se frustrar, um dia ou outro vão se angustiar, vão sentir a perda, né? Mas quando você coloca todo o seu amor sobre Deus, você está colocando o seu amor sobre alguém que é eterno, imutável, perfeito, fiel, santo, justo, verdadeiro. Então ele nunca vai frustrar você. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, dirá como Davi: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Portanto, é uma segurança para qualquer pessoa amar a Deus de todo o coração. Mas não há segurança nenhuma amar outros, amar alguém, um ser humano, ou amar mesmo um objeto. Não há segurança alguma. E como disse, o próprio Jesus adverte isso em Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre o perigo de colocar o coração sobre as coisas, né? E também sobre as pessoas. Então é dever amar a Deus de todo o nosso coração. Mas também é dever adorar a Deus por meio de nosso viver dedicado a Ele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, adorar a Deus com a vida toda. Ou seja, viver para Deus. Ou seja, podemos dizer que viver para Deus o dia todo, todos os dias. Nós devemos pensar nele, nós devemos falar o que é bom e falar dele, nós devemos fazer o que é bom e fazer para a glória dele. Ou seja, é viver a vida inteira pensando no Senhor. Por quê? Porque Ele é a causa e o propósito da nossa vida. Então tudo no nosso viver é dedicado, é destinado ao próprio Deus. A igreja deve fazer tudo para a glória do Senhor. O culto deve ser para o Senhor, a vida e tudo que a igreja fizer deve ser para o Senhor, tanto individualmente quanto coletivamente. E isso deve ser aplicado à vida de todos os seres humanos. E também devemos cultuar a Deus
junto à igreja, porque também é ensinado e ordenado pelo Senhor que Ele quer ser adorado pelo seu povo. Então devemos ter prazer nisso. Já pensou? Você tem prazer em adorar a Deus? Você vai com prazer à igreja para glorificá-lo, adorá-lo? Ele é o centro da sua vida. O culto está centrado realmente na pessoa de Cristo, todo dedicado ao Senhor. São reflexões importantes que a igreja tem que fazer sempre, para que ela realmente possa estar vivendo para o louvor da glória dele, para que ela possa realmente estar agradando ao Senhor. Portanto, pense bem. Pense nas implicações do primeiro mandamento. E não tenha outros deuses diante do Senhor. Ame a Deus, adore a Deus, cultue a Deus, viva para Deus, só para Deus. E você terá, inclusive, uma vida segura, porque Deus é realmente segurança para o nosso viver. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, glorificamos, exaltamos por tudo. Adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Que o Senhor nos dê graça para amar o Senhor de todo o nosso coração e buscá-lo assim e somente ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite.